Bom dia! Hoje teremos chuva de Lula. Ontem Lula fez uma bela entrevista com Vilela, do Inteligência Limitada. Parabéns ao Vilela. E vamos abrir aqui com um assunto espinhoso, com um corte espinhoso publicado no perfil do Inteligência Limitada. Não tem como a gente não falar da tua prisão, de tudo que aconteceu. Eu também queria saber por que o PT, o senhor, nunca falou abertamente sobre algum tipo de arrependimento, algum tipo de culpa. Por que não teve nunca esse meia-culpa? Assim, o que a gente errou? Mas deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que você faz meia-culpa quando você tem meia-culpa. Você não faz meia-culpa porque alguém acha que você errou. Eu fui acusado de ter um apartamento no Guarujá. Eu provei que não era meu. Os meus acusadores provaram que era meu. Porque eles tinham que provar, tinha que ter algum documento. Alguém tinha que ter vendido para mim aquela desgraça. Mas não venderam. Vamos lá, primeiro vamos falar no triplex do Guarujá. Tem muita gente nova, não acompanhou, muita gente também de mais idade que não acompanhou de perto. No triplex do Guarujá, ninguém morou lá, tá? Era um prédio novo que tinha sido recém-inaugurado. A família de Lula comprou uma cota via cooperativa de banco para ter um apartamento padrão naquele prédio, que estava sendo feito pela OAS, que depois se descobriu estava ligada a desvios de dinheiro. O que diz a acusação é que a OAS estava preparando o triplex lá em cima para o Lula e que até foi lá e levou o Lula para mostrar o triplex que eles queriam entregar para o presidente. Lula nunca comprou, Lula nunca assinou nenhum documento, Lula nunca morou lá. O que existe é esse interesse da OAS em utilizar essa cota que Lula já tinha do apartamento padrão para vender para eles ou fazer algum chuncho para que ele aceitasse morar no triplex, mas isso nunca ocorreu. Vou repetir, isso nunca ocorreu. Por isso que na hora da acusação, Deltan e Sérgio Moro precisaram falar que eles tinham convicção e não tinham provas. E o triplex foi leiloado, depois de toda a confusão, por 2,2 milhões de reais. A mansão de Flávio em Brasília compra acho que uns 3, 4 triplex desses. Só para colocar em perspectiva, tá? Vamos continuar. E o pessoal que teve que devolver dinheiro, as Ei, empresas... a questão do Lava Jato. Isso. Em Que momento que era aquele? Em 2014. Eu já estava fora do governo há 4 anos. Tem todo aquele movimento Vem Pra Rua, toda aquela Quando movimentação. saiu aquele Lava Jato, a Tereza Cruvinel, que é uma grande jornalista que trabalhava no Globo, escreveu um artigo. O objetivo da Lava Jato é chegar no Lula. E eu tinha consciência que era para chegar em mim. Você sabia? Sabia. Eu tinha consciência que era. Por quê? Porque não tinha como inventar aquela mentira se não tivesse um objetivo político mais forte. Mas você já estava fora. Hein? E por quê? Você já estava Para fora? mim não voltar. Ah, tá. Porque eu poderia ter votado na reeleição da Dilma, eu não quis votar. Talvez não deixaram eu votar em 2018, porque eles sabiam que eu ia ganhar, mesmo preso. A minha obsessão era provar que a Lava Jato tinha sido a maior mentira desse país. Mas não houve nada de corrupção, não houve nada de coisas erradas? Essa é a questão que eu acho que todo mundo quer saber. Mas deixa eu te Porque falar uma coisa. existe coisa errada. Deixa eu A gente contar. sabe que tem. Houve corrupção e a Então- corrupção foi provada, sabe? Os caras pagaram o preço. Então, é isso Porque que eu quando falo. você tem em qualquer país do mundo uma denúncia de corrupção numa empresa, o que você faz? Você Investiga. prende um corrupto. É óbvio. Aqui o que eles tentaram fazer? Quebrar as empresas. Você sabe quantos milhões de emprego esse país perdeu? 4 milhões de emprego. Você sabe que todas as empresas de engenharia que o Brasil tinha, que eram empresas modelo no mundo inteiro, que estavam na África, que estavam na América do Sul, que estavam construindo o aeroporto de Miami, todas essas empresas foram destruídas. Poderia ter prendido o dono, ter deixado essas empresas funcionando. Essa é a minha maior crítica ao que foi feito na Lava Jato. Tem muita gente que é lavajatista, não quer corrupção. Beleza, ninguém quer corrupção. Corrupção só atrapalha tudo. Mas a Lava Jato, ela destruiu as empresas e aí depois se descobriu com o objetivo político de destruir a Dilma e derrubar ela. Porque a Dilma não caiu por corrupção. Não encontraram absolutamente nada contra a Dilma. Tiveram que inventar a história das pedaladas fiscais. O que derrubou a Dilma foi a economia parando de andar e as pessoas falando, pelo amor de Deus, tira essa mulher daí, porque as coisas precisam funcionar. Quero trabalhar, quero emprego. A Lava Jato destruiu as empresas. O governo brasileiro, apesar das corrupções, ele estava colocando tentáculos do seu poderio em outros países. Quando o governo brasileiro financiava algo em Cuba, em Miami, na Venezuela, na Argentina, no Paraguai, é o que os Estados Unidos hoje fazem e a direita defende.
mostrando poderio, soberania brasileira. Aí você pode entrar na questão do tio Sam junto com Sérgio Moro querendo derrubar a soberania brasileira e mantendo o Brasil fraquinho. Sim, dá para fazer essa conexão lógica. E uma conexão lógica mais fácil ainda é ver que esse grupo que destruiu a Dilma depois se lançou a cargos políticos, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Destruíram empregos, destruíram empresas, destruíram um país que estava muito bem para interesses próprios. E agora que estão com Flávio Bolsonaro, fica claro que eles não estão nem aí para corrupção. Vale lembrar também, a Lava Jato chegou num momento de poder tão grande que eles estavam criando um fundo para ser gerido pela Lava Jato de bilhões de reais. Um fundo de combate à corrupção. E aí se deu o nome de República de Curitiba, porque aí eles estavam gerenciando tudo daqui, ao invés de passar por legislativo, executivo e toda a burocracia que a gente conhece em Brasília. Então houve corrupção, houve coisa errada. Houve, e quem fez a corrupção pagou o preço. Houve julgamento. Mas é isso As que eu pessoas falo. foram punidas. Mas você não sente falta de um... Agora a gente tá falando claro, houve, aconteceu. Mas eu nunca vi isso, esse pedir desculpa, gente, erramos em algum Não, mas eu estou falando de mim agora. Não, eu tô falando do partido, do governo, não tô falando do senhor, tô falando... No Brasil e no mundo, houve, há e haverá. Exato, acontece Tá? no mundo inteiro, não acontece? Mas eu agora estou falando de mim. Tá. É um corte meio... O que Lula quis dizer é, ele está falando que ele não roubou nada, não participou. Tanto que não encontraram nada contra o Lula. É só você ver o tamanho e o volume de desvios que teve na Lava Jato. Era coisa de bilhão. Lula, o tal do sítio de Atibaia, era emprestado. Então assim, se ele utilizava um sítio em Atibaia emprestado, é porque não tem desvio de dinheiro que caiu no bolso do Lula e que ele utilizou. Se tivesse, eles teriam mostrado e colocado no processo. E para finalizar, eu repito, no momento lá do que apresentou o PowerPoint do Deltan Dallagnol, ele disse com todas as letras que ele não tinha provas, mas tinha convicção. Isso está começando. Vai ter chuva de Lula hoje. Bom dia.